Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Que rodada é essa de número 6, hein? Mitamos novamente, passamos dos 100 pontos, valorizamos mais de 15 cartoletas e agora nós temos cartoleta suficiente para montar um time muito competitivo e mais caro, é claro. Então no vídeo de hoje eu vou passar o dicas e análise da rodada de número 7. Lembrando que a rodada de número 7 terão apenas 9 jogos, porque o jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro já foi disputado na semana passada. Então nós não teremos o Hulk à nossa disposição. Mas nós temos peças praticamente no mesmo nível, se não um pouco melhores, porque o Hulk vem decepcionando um pouco. É claro que rodada passada ele fez um gol, fez os seus 11 pontos, ajudou bastante no nosso time, mas infelizmente como nós não temos ele nessa rodada, nós temos outras opções que tem um grande potencial para ir bem. Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, como vocês podem ver aqui, exatamente em cima do meu ombro, nós temos um patrimônio de 153 cartoletas. A nossa última pontuação foi de 115,40 pontos e num total nós temos 503 pontos,31. Está muito bom para o começo de campeonato e agora partiu para a 7ª rodada. Então, vamos começar a escalar o nosso time aqui do ataque para o goleiro. Então, de atacante, nós temos ótimos jogadores como o Bruno Henrique, Marcos Leonardo, o Mendonça. Eu vejo ele como uma boa opção. Eu prefiro ele quando joga em casa, mas tá fazendo só a média base aqui. Claro, ele só entrega 1,50 quando ele não faz gol, mas ele tem a sua média básica, para quem quiser. Eu acho uma boa opção. O Gabigol, ele é o capitão mais escalado da rodada, então ele não pode ficar de fora do seu time. Outro jogador que eu vejo com bons olhos é o Léo Batistão, do Santos também, assim como o Marcos Leonardo. Tá tendo uma média base muito boa e tá fazendo seus gols aí, dando suas assistências. Então, ele pode ajudar bastante o nosso time. E um outro jogador que eu não vejo muita gente comentando, mas que pode ser uma boa opção, é Roger Guedes do Corinthians. O Corinthians jogando em casa, ele é muito superior a muitos times, e o São Paulo jogando em casa não é aquele mesmo São Paulo jogando no Morumbi. Lembrando que o São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Arena Corinthians. É claro que sim, pode ser um 0 a 0 bem ruim, mas também pode ser um jogo com muitos gols. E o Roger Guedes pode participar de uma assistência, fazer um gol. Então, o Roger Guedes também é uma ótima opção. Os meus 3 atacantes para essa rodada vai ser Bruno Henrique do Flamengo, Marcos Leonardo do Santos e o Gabigol do Flamengo. Eu estou escalando o Gabigol só por questão de ele ser o capitão mais escalado. Senão, eu não estaria escalando o Gabriel. Ok? Porque eu vejo opções melhores. De meio campista nós temos aqueles famosos unanimidade, que é Arrascaeta e Rafael Veiga. Já vou estar escalando no nosso time. Outras boas opções: Zé Rafael, Edenilson, Gustavo Scarpa, o Elvis. A tendência pelo confronto histórico é o Flamengo tomar o gol para o Goiás. E esse jogador que possa fazer o gol, sim, pode ser o Elvis, principalmente porque ele é o batedor de pênalti do Goiás, ajudou a gente a rodada passada, fez 6,90. É claro que ele não segurou o SG, mas já ajudou na nossa pontuação. Vinícius Anocelo também é uma boa opção, um pouco custo-benefício. Everton Ribeiro pode, como o jogo é favorável pelo confronto histórico, o jogo é favorável a ter muitos gols, então o Everton Ribeiro pode sim dar uma assistência ou quem sabe até fazer um gol. O Terans é a mesma coisa, jogando em casa ele é um outro jogador. É claro que ele decepcionou, que é a última vez que ele jogou em casa, mas porque ele perdeu um pênalti. Se ele não tivesse perdido o pênalti, ele tinha feito 12 pontos. Então, eu vejo ele como uma boa opção, principalmente porque o Atlético Paranaense jogando dentro da Arena da Baixada é um outro time. E dos demais aqui eu não vejo outras boas opções, ao meu ver. Então, para mim, essas são as melhores opções. E o nosso terceiro meio de campo vai ser
o Gustavo Scarpa do Palmeiras. Vou estar fazendo essa dobra porque rodada passada, tanto o Rafael Veiga quanto o Gustavo Scarpa fizeram 9 pontos cada um. Então, eu vejo ambos como boas opções. De lateral, nós temos algumas opções como o Lucas Piton, vem de ótimas pontuações, mesmo perdendo o SG. É claro que aqui ele segurou o SG em ambos os jogos, mas se não tivesse segurado o SG, ele teria feito 5,50. Aqui ele teria feito 12 pontos sem o SG, então é uma ótima opção. Ele tem 17 desarmes em 4 jogos apenas. É uma ótima opção. Lucas Pires, outra ótima opção. Jogando em casa, ele é um outro jogador do que jogando fora. Outro bom jogador que eu vejo com bons olhos é o Saravia do Botafogo. Outra boa opção é o René do Internacional. E também nós temos o Abner Vinícius, porque jogando em casa ele entrega 15,90, 10,20 e também fora que todos os laterais esquerdos que enfrentaram o Avaí jogando em casa, né, o Avaí jogando fora e o time jogando em casa, fez de 10 pontos para cima. O Lucas Piton fez 17 pontos, o Egídio fez 15 pontos quando pegou o Avaí, então o Avaí é um time que cede muitos pontos quando tá jogando fora de casa, enfrentando os laterais esquerdos. Uma outra boa opção é o Marcos Rocha. O Jorge é uma opção mais barata, mas eu vejo o Marcos Rocha com mais potencial do que o Jorge. E um jogador que não tá nos prováveis, mas que pode estar atuando é o Mateuzinho do Flamengo. Ele não tá aqui, ele está como dúvida, mas se ele jogar é uma ótima opção, principalmente porque a gente vai saber a escalação do Flamengo antes do jogo, antes do mercado fechar. Então, se o Mateuzinho jogar, ele é uma ótima opção. Então, os nossos laterais, por enquanto, porque esse é o time esboço para a 7ª rodada, eu vou escalar o Lucas Pires do Santos e vou escalar o Abner Vinícius do Atlético Paranaense. De zagueiro, nós temos algumas opções, como o Maicon, vejo ali uma ótima opção. O Raul Gustavo, mesmo perdendo o SG, olha as pontuações dele: 5,80, 4,90, 6,30, 10 e 11,50. Ele é uma ótima opção, principalmente porque ele é aquele jogador que não negativa. Mesmo perdendo o saldo de gol, ele não negativa. Murilo, não tem nem o que falar, né? É uma ótima opção em praticamente todas as rodadas. Ele é um bom jogador ofensivamente, tá vindo de ótimas pontuações, fez 9 pontos, segurando SG, mas se não tivesse segurado o SG, ele teria feito 4 pontos. Para quem perdesse o SG, 4 pontos estaria de ótimo tamanho. O Arboleda, nessa rodada, eu não vejo ele como uma boa opção, principalmente porque o São Paulo jogando fora de casa não é o mesmo São Paulo jogando dentro de casa. Outras duas boas opções é o Vitor Cuesta, fugindo um pouco fora da curva, e outra boa opção é o Pablo do Flamengo, vem de boas atuações, mesmo sem o SG ele fez 4,50 e 3,90, tá ótimo, são duas ótimas pontuações, porque zagueiro tende a não fazer boas pontuações sem o SG. Então, sem o SG fazendo 3, 4 pontos, tá de ótimo tamanho para um zagueiro. E um zagueiro mais custo-benefício é o Pedro Henrique, no meu ponto de vista, porque não tem outras boas opções baratas aqui. Então, eu vejo essas como as melhores opções. Então, eu vou escalar o Murilo e o Maicon por enquanto. Essa vai ser a minha dupla de zaga, Murilo e Maicon. De goleiro, nós temos 3 ótimos goleiros no meu ponto de vista para essa rodada. Apenas são eles: João Paulo dos Santos, Cássio do Corinthians e o Bento do Atlético Paranaense. Para mim, essas são as melhores opções. Mas aí você fala, Cássio contra o São Paulo é um clássico. Só que dá só uma olhada nas pontuações do Cássio. Ele não negativa, simplesmente isso. Então, ele fez 2 aqui, fez 11, fez 9,20, fez 1. Então, ele é um goleiro que ele não negativa. Mesmo tomando gol, ele não vai negativar. Então, eu vou escalar ele no nosso time, só que eu vou fazer aquele hackzinho. Caso ele negative, ele não vai entrar no nosso time. Eu vou colocar o Everson no nosso time. Por quê? Porque a gente sabe que ele não vai jogar, porque o Atlético Mineiro já jogou na rodada. Então, eu vou colocar ele de titular e no banco de reservas eu vou colocar o Cássio. Caso ele negative, ele não vai prejudicar a nossa pontuação.
mas caso ele faça pelo menos um ponto, ele já vai entrar no nosso time. De técnico, nós temos algumas opções. A melhor opção que eu vejo para essa rodada é o Fabian Bustos do Santos e o Paulo Souza do Flamengo. Mesmo o Flamengo tomando gol na rodada passada, o Paulo Souza fez 5,26. E dá só uma olhada a média de pontuação do Flamengo, mesmo perdendo o SG, que é uma grande pontuação para o técnico, né? Que se o time perde o SG, vai de 2 a 3 pontos perdidos. Mas, olha só, mesmo perdendo o SG, olha a pontuação dele. É muito ponto. Então, para mim, essas são as duas melhores opções. Mas, caso você queira uma opção mais barata, Luiz Felipe Scolari, do Atlético Paranaense, eu vejo com grande potencial. Por enquanto, nessa rodada, eu vou estar escalando o Paulo Souza, do Flamengo. De capitão, nós temos algumas opções, como Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Rafael Veiga, até mesmo o Gustavo Scarpa eu vejo como uma boa opção. Mas eu vou estar colocando o Arrascaeta como nosso capitão. De lateral reserva, eu vou colocar o Marcos Rocha. De zagueiro reserva, vou colocar o Pablo do Flamengo. De meio-campista reserva, vou colocar o Terans do Atlético Paranaense. E de atacante reserva, vou colocar Léo Batistão do Santos. Então, o custo desse time ficou em 147 cartoletas. Está uma rodada um pouco cara, mas tem ótimas opções baratas. Eu estou colocando jogadores mais caros porque nós temos cartoleta à disposição. Mas se não tivéssemos, dá para escalar tranquilamente um time de 120 a 130 cartoletas muito fácil. Com ótimos jogadores, com grande potencial para a rodada. Então, por enquanto, o nosso time esboço para a 7ª rodada está escalado da seguinte forma, com Everson no gol, Lucas Pires e Abner Vinícius nas laterais, Murilo e Maicon de zagueiros, Arrascaeta, Rafael Veiga e Gustavo Scarpa no meio, com Arrascaeta capitão, Bruno Henrique, Marcos Leonardo e Gabriel no nosso ataque, e o nosso técnico é o Paulo Souza. No nosso banco de reservas nós temos o Cássio no gol, Marcos Rocha na lateral, Pablo na zaga, Terans no meio de campo e Léo Batistão no ataque. Lembrando que esse é o nosso time esboço para a 7ª rodada. Muito provavelmente vai ter alterações. O nosso time titular vai ser atualizado no vídeo que vai sair sexta-feira, junto com o nosso time valorização, que valorizou bastante também nessa rodada. Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!